começo desse mês, nós começamos uma série intitulada Cartas de Jesus. Se você não teve os 2 domingos passados, eu vou te dar uma oportunidade, se você quiser, talvez. Entra no Instagram da igreja e clica lá no link, você vai direto para o YouTube, para você poder ver as 2 mensagens anteriores, ok? Vamos falar hoje sobre Carta de Jesus, compromisso com Cristo. Diga assim, compromisso com Cristo. Eu quero ler com os irmãos Apocalipse capítulo 2, vamos estar lendo os versículos 12 ao 17, hoje Apocalipse 2, 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. 13, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, diga assim, Antipas. Vou falar sobre esse cara aqui hoje. Minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem prostituição. Outro assim também tu tens os que da mesma forma sustentaram a doutrina dos nicolaítas. 16, portanto, arrepende-te, diga assim, arrepende-te. E se não vem a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito seu nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Se você não sabe, meu nome é Watson, eu estarei muito feliz nesse dia, com um novo nome, né? Alguns me chamam de Watson, Woodson, o que for, digo, sou eu, tá tudo bem, tá tudo certo. Serei beneficiado nesse dia com um novo nome, que coisa boa. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua graça e pelo teu amor. Nós queremos entregar mais uma vez a ti o nosso coração, para que possamos receber a tua santa palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, a palavra Pérgamo significa casado. Isso aqui é muito legal porque a igreja precisava lembrar que ela estava comprometida com Cristo. Antes de eu continuar aqui, só quero abrir um parênteses, quero agradecer meu querido Fran. Estou olhando aqui para o Fran aqui agora. O Fran, levanta a mão aí, Fran, por favor. Gente, o Fran fez esses slides aqui, ó. Vamos aplaudir o Fran. Obrigado, Fran. Você é top, obrigado. Então, a gente tem que entender que nós temos um compromisso com Cristo. No livro do Apocalipse, meus irmãos, o sistema do mundo está entrando cada vez mais dentro da igreja. É considerado a grande Babilônia, a mãe das meretrizes, enquanto a igreja ela é encontrada, ela é descrita como a noiva de Cristo. Se você observar, as 7 cartas, elas revelam exatamente o que aquelas igrejas aparentavam aos olhos dos homens, mas em contraponto também revela aquilo que Deus entendia que aquela igreja era. Porque existe uma diferença de eu achar que eu sou algo, e a Andresa, que convive comigo há muitos anos, olhar para mim e falar assim, realmente o Watson é isso, ou o Watson não é aquilo. Existe uma diferença. E aqui, eu quero só fazer uma recapitulação com vocês. A igreja de Éfeso, que foi a primeira igreja que a gente trabalhou 2 domingos atrás, eles resistiram aos falsos ensinos. Eles eram uma igreja forte. A igreja de Esmirna, falei esse domingo passado, eles enfrentaram a perseguição muito forte. Os irmãos de Pérgamo, que eu vou estar falando hoje com vocês, eles enfrentaram muitos ataques e suportaram esses ataques de maneira satisfatória. Eles também erraram porque eles fecharam os olhos, por exemplo, para perigos e para enganos. Então, para você entender um pouquinho, veja no telão, o primeiro slide aí. Em Éfeso, a descrição de Cristo é como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Aquele que anda no meio dos candeeiros. Na igreja de Éfeso, o elogio é que aqueles irmãos eram vigilantes, aqueles irmãos, eles tinham uma doutrina bíblica forte, e aqueles irmãos eram perseverantes. A repreensão é que eles perderam o primeiro amor. A solução que Jesus falou no versículo 5, volta, lembra, arrepende e volta à prática das primeiras obras.
A consequência, se eles não voltassem, remoção do candeeiro. Quem é candeeiro? O Espírito Santo. Promessa para quem vencesse, para a igreja de Éfeso. Só uma recapitulação para vocês aí. Eles receberiam a árvore da vida no paraíso de Deus, que era exatamente o que? Um alimento do céu. Para você entender um pouquinho melhor e reprisar um pouco do domingo passado, Esmirna é descrita como, Cristo é descrito como o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Nós vemos, por exemplo, o elogio para aquela igreja. Só para você entender, Esmirna não teve nenhuma censura. O Espírito Santo nunca não falou nada de algo de ruim daquela igreja, só coisas boas. Então, o elogio é que eles conservassem o nome de Jesus e que eles não negassem a fé. Repreensão, cuidado com falsos ensinos. Solução, que eles tinham que ter. Na verdade, só voltando aqui, eu estava lendo aqui Pérgamo, estou falando aqui de Esmirna, né? Solução, fiel até a morte, promessa, eles receberiam a coroa da vida. Pérgamo, descrição, vivemos aqui agora, eles tinham uma espada afiada de 2 gumes, elogio, conservavam a fé. Repreensão, cuidado com o falso ensino. Solução, arrepender, consequência da desobediência. Se não se arrependesse, o próprio Deus ia pelejar contra eles. E promessa dos vencedores. Vamos estar vendo isso do decorrer da mensagem. Maná escondido, pedrinha branca e um novo nome. Diga assim comigo: maná escondido, pedrinha branca e um novo nome. Primeiro ponto de hoje: Cristo sonda a igreja e revela os perigos que o cercam. Meus irmãos, vejam comigo, por gentileza, que Cristo vê que essa igreja está instalada no meio do acampamento de Satanás. Veja o versículo 13 depois. Observe que, segundo Plínio, um grande historiador, ele diz que Pérgamo era uma cidade, considerada uma cidade, talvez a mais formosa da Ásia Menor. Ele destaca que, depois que Alexandre o Grande morreu, em 333 a.C., essa cidade se tornou a capital por quase 400 anos da Ásia Menor. Então era uma cidade forte, mas Pérgamo também era muito forte no que diz respeito a um centro cultural. Você entender? Em Pérgamo tinha uma biblioteca que só perdia para a biblioteca de Alexandria. Mas lá em Pérgamo tinha uma biblioteca que tinha em torno de 200 mil pergaminhos. É muito livro, hein, gente? 200 mil. Então, olha, é um centro de cultura muito forte. Por causa dessa grande biblioteca, derivou-se o nome de Pérgamo, de pergaminhos. Pérgamo ainda era destacada pelo seu centro de paganismo religioso. No Brasil, deixa eu fazer contemporaneizar com os nossos dias, nós temos algumas cidades do Brasil que têm um alto teor de religiosidade. Por exemplo, nós temos Aparecida, em São Paulo, onde milhares de romeiros do Brasil andam dias e dias a pés, de joelho. Você já viu essa reportagem? Porque lá é um centro cultural de religioso. Nós temos, por exemplo, em Belém, no Pará, a minha capital do meu estado, nós temos lá o Ciro de Nazaré, que é, no período que eu estive lá com o Andrés, em 2019, né, Andrés? A gente estava nesse período lá em Belém. A cidade para, muita gente lá, enfim, festejando o Ciro lá. Nós temos no Ceará, o estado que nós viemos, por exemplo, Juazeiro do Norte, onde as pessoas vão a Juazeiro do Norte para poder venerar, agradecer, segundo essas pessoas, de maneira errada, elas vão agradecer as bênçãos que elas acham que é o Padre Cícero que dá, mas que Deus concede pela sua misericórdia e fé que as pessoas têm. Então, no Brasil, nós temos alguns centros culturais religiosos, e Pérgamo era uma cidade que era um centro por exemplo, de religiosidade. Nós temos, por exemplo, nessa cidade também, um colégio de sacerdotes médicos. Diz que tinha em torno de 200 templos no mundo, onde esses sacerdotes, eles eram adeptos de um deus chamado Esculápio, que era o deus salvador, o deus serpente. Então as pessoas iam para Pérgamo para poder serem curadas. Vou para lá para poder rezar, para poder fazer as promessas, para Esculápio, o deus serpente, me curar. Observe o nível de degradação espiritual de Pérgamo. Por isso que Deus fala o seguinte: essa cidade deve estar o centro de Satanás, porque não se cultuava a presença de Deus, sempre as coisas erradas, a deuses falsos. Pérgamo também sediava, gente, um centro asiático de culto ao imperador. Lá era comum quem chegasse lá tinha que pelo menos uma vez
por ano, tinha que ir ao templo para queimar incenso a César, imperador romano. O cara era vivo, mas ele queria ser um deus. Então as pessoas iam para lá, César, César é o Senhor, César é o Senhor. Um centro de devoção religiosa. Cristo sabe disso. Ele vê que essa igreja estava rodeada por uma sociedade não cristã, por valores mundanos, por heresias bombardeando aquela igreja. Ele fala, olha, vocês estão no centro do trono de Satanás. Mas o que é o trono de Satanás, meus irmãos? Exatamente uma atmosfera, um ambiente marcado por idolatria, marcado por misticismo religioso, por ecumenismo, por tudo aquilo que me desfoca da presença de Deus. Então, por isso que Pérgamo era uma cidade considerada um centro de Satanás. Mas eu quero ver o segundo ponto com vocês. Cristo vê uma igreja capaz de enfrentar a morte pelas causas de Cristo. Olha só, nós lemos que o versículo aqui vai falar sobre Antipas. Esse que é muito forte, porque Antipas, ele foi... alguns entendem que ele foi o pastor, um dos pastores da igreja em Pérgamo. Isso aqui é muito forte, porque ele só aparece aqui na Bíblia. Em nenhum lugar você vai ver esse nome, Antipas. E como é que ele morreu? Ele foi tão perseguido que Tertuliano disse que colocaram Antipas dentro de um bezerro de bronze, colocaram dentro, e as pessoas ligaram fogo, colocavam lenhas. O bezerro começou a ficar vermelho, e Antipas lá dentro, morrendo aos poucos. O que foi Antipas? Foi um dos discípulos de João, o que escreveu o Apocalipse. Observe o nível de perseguição, o nível de realmente de repressão contra a igreja. O texto vai dizer no versículo 3 ainda no dia de Antipas, minha testemunha. Diga assim, testemunha. Interessante, quando você vai, aqui a ideia, no grego, testemunha fala de Marte. Aquele que vai morrer. Testemunha é aquele que está disposto a morrer por Cristo. Você está disposto a morrer por Cristo? Você está disposto a entregar sua vida para Cristo? Existem muitos jovens, eu já vi aqui nessa igreja, jovens passados, que infelizmente não estão aqui ainda mais, eu estou orando que eles vão voltar em nome de Jesus. Falaram o seguinte, Watson, eu quero ir para a igreja, mas eu não consigo ir para a igreja porque eu tenho que viver. Eu tenho que, o Andy falou sobre isso hoje, eu tenho que aproveitar o mundo, eu tenho que curtir para a festa. Nós somos chamados a ser testemunhas de Cristo. Só que ele vai dizer o seguinte, testemunha meu fiel, diga assim, fiel. Ele fala, o qual foi morto entre vós. O João estava testificando o episódio que Antipas, o pastor lá em Pérgamo, sofreu por causa do evangelho. Isso aqui é muito forte porque nós já morremos para o mundo, meus irmãos. Amém ou não? Amém. Paulo disse em Gálatas 2:20, ele disse que logo já não sou eu quem vive. Diga assim, eu sou um morto-vivo. Paulo falou, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele vai dizer, e esse veio que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou. Então nós somos o quê? Nós já morremos para o mundo. Então você não pode mais aceitar essa natureza ainda morta querer voltar para você. Os desejos lascivos, a mentira, a falta de amor, a calúnia, a frieza espiritual, a falta de dedicação a Deus, a idolatria, nada deve estar hoje ocupando o seu coração, porque nós já morremos para o mundo. Diga assim, eu já morri para o mundo. Richard Wenderman foi um grande pastor e escritor evangélico romeno. Ele foi fundador da missão Voz dos Mártires. Isso aqui é muito forte, porque ele foi perseguido, ao ponto que a história relata que 76 pessoas da sua família foram mortas. Ele era um pregador, perseguido, foi perseguido na Romênia, foi perseguido, por exemplo, na China, comunista. E aí o que acontece? E dizem que todo mundo... O governo ia matando seus parentes, foi matando seus primos, seus irmãos,
todo mundo, para poder, de alguma forma, parar aquele pregador. Ao ponto que chegou o número de 76 pessoas. E aí, o número 77 era o seu filho. História verdadeira. E diz que quando ele soube que ia matar o filho dele, ele falou assim: Deus, eu já te servi tanto, eu já te amei tanto, eu já perdi 76 pessoas da minha família. Eu vou te pedir, me libera para mim poder te negar dessa vez. Me libera, meu filho pequeno, me libera. Richard Wembert, quando ele falava isso, o filhinho dele falou: não, papai, não negue Jesus, papai. Papai, não negue Jesus, papai, porque, papai, nós vamos nos encontrar com Jesus logo, logo. E o filho impediu dele negar, e a história relata que eles mataram o filho da frente dele. Mas antes de morrer, o filho falou: papai, nós nos encontraremos com Cristo. Não se preocupe, papai, seja fiel até a morte. Sabe, meus irmãos, eu estou falando sobre isso há alguns domingos. Nós vemos que Jesus enfrentou a morte. Nós vemos que os 12 discípulos enfrentaram a morte. Nós vemos que Paulo enfrentou a morte. Nós vemos que tantos homens passados morreram pela causa de Cristo. Meus irmãos, isso aqui me ensina o quê? Que nós devemos estar preparados para fazer qualquer coisa pelo Evangelho. Inclusive uma mudança de prédio. Por exemplo, se Antipas foi capaz de entrar num bezerro de bronze e morrer às mínguas por causa do Evangelho, quem somos nós para não entender que as mudanças são necessárias? Que nós temos que realmente, de alguma forma, fazer um sacrifício para Cristo. Que está entendendo aqui, irmãos? Então, olha só, Deus chama pessoas com esse propósito. Deus vê uma igreja que é capaz de enfrentar a morte. Olha só, ponto 3, Cristo vê uma igreja que começa a negociar a verdade e a ceder às pressões. Como que Satanás não logrou êxito, meus irmãos, em perseguir a igreja, ele mudou sua estratégia aqui para a igreja de Pérgamo. Ele começou a inserir o quê? A sedução. John Stott, ele fala algo interessante, que nós temos que tirar essa mentalidade do diabo, grandão, chifrudo, rabo grande, todo feio. Ele falou: não, o diabo não é isso, não. O diabo está muitas vezes em forma de uma tentação, em forma talvez, mulheres e homens, vocês quem frequenta a academia, cuidado com a academia. O diabo não é aquele chifrudo com rabão grande, não. O diabo pode ser talvez uma tentação, que você olha para uma mulher e você não consegue se controlar, homem. Você, mulher, olha para um homem e fala assim: meu Deus, meu marido não é musculoso como esse homem aqui, não. Meu Deus do céu. Isso é o diabo. Não é aquele negócio chifrudo, entende? Então, olha só, ele percebeu que começou a sedução dentro de Pérgamo. Isso aqui é muito forte, porque agora a ideia não era substituir a doutrina. A ideia era misturar. A ideia era o seguinte: não era aquela apostasia aberta. O que é apostasia? Negar Cristo, ser realmente contrário a Cristo, bater de frente, me tornar um deserdado do Evangelho. Não era isso. A ideia era o ecumenismo. Olha, a gente pode estar aqui na igreja, tudo bem, o nosso pessoal aqui, ó, ele faz escuta esculápio, a serpente, ok, tá tudo certo. Na cidade a gente se acostumou com essa cultura. Esse era o problema de Pérgamo. Aí ele vai falar, o texto diz, a gente leu aqui, vai falar sobre Balaão. Lembra que Balaão, você pode, a gente leu o texto agora, eu não vou ler de novo, mas Balaão é considerado um profeta de aluguel. O texto vai dizer que Balaão, quando a gente vê a história de Balaão, você pode encontrar isso, por exemplo, em Números 22, 23 e 24, 3 capítulos, você pode dar uma olhada depois. Balaão, ele foi que, no Números 22, 7, vai dizer que: e foram então os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian com as dádivas das adivinhações em suas mãos. Se você não sabe, o rei de Moabe, Balaque, contratou Balaão para poder amaldiçoar o povo de Israel. E aí, o texto relata que eles já vão com o pagamento. Diga assim, ó, pagamento. Já vai com a grana, tá aqui, ó. Tá aqui os bois, tá aqui os bezerros, tá aqui os carneiros, tá aqui não sei o quê, tá aqui tudo. Tá aqui, ó.
Toda essa grana aqui, para você amaldiçoar. Balaão era um cara comprado. Era um cara, não era autêntico. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Tem muitas igrejas hoje que tem muita gente famosa nas igrejas. Ricos, empresários famosos. Não vou falar disso aqui porque não quero que a pessoa se magoe e saia da igreja. Doutrina de Balaão. E é muito forte, meus irmãos, porque o problema de Balaão era o quê? Era amor ao dinheiro. Ele se vendia por causa do dinheiro. Você já ouviu o pastor na internet pedindo para orar para fazer o Pix? Alguém já viu já? Tem um aqui na cidade. Vou orar agora, faço o Pix agora que eu vou orar por você. E doutrina de Balaão, demônio, ganância, mamon, isso aqui é pecado. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, não o dinheiro, o amor a ele é a raiz, é o começo de todos os males da humanidade. Então o texto vai reprovar as práticas de Balaão. É interessante porque Pedro vai dizer em 2 Pedro 2, não vai estar no telão, 2 versículos 15 e 16, ele vai dizer que abandonando o reto caminho se extraviaram segundo o caminho de Balaão. Pedro está falando que amou o prêmio da injustiça. 2 Pedro 2, 15 e 16. Balaão amou, que bom, que tanto dinheiro, que tantos bens, que bom, agora eu vou amaldiçoar o pessoal lá de Israel. Olha que coisa forte. Meus irmãos, o grande problema da igreja em Pérgamo é que enquanto uns sustentavam a doutrina de Balaão, os demais mantinham um silêncio inquestionável. Sabe qual é o problema nosso hoje? Muitas vezes a gente não faz, isso é bom, isso é louvável, mas muitas vezes o meu silêncio é um problema sério. E aí, isso aqui é muito forte porque a falta de compromisso alinhou-se dentro da igreja com a adesão de uns à teologia balaônica e outros foram afetados pelo conformismo. Está tudo certo. Tudo bem, pode pecar. Não está tudo certo, não tem problema não. Ok, eu estou conformado, não está certo, é assim mesmo. Posso estar pecando assim mesmo, não pode, realmente posso andar assim mesmo, posso viver assim mesmo em pecado, acostumado com aquilo ali. Mas o texto vai dizer ainda sobre os nicolaítas. Eu falei com vocês no primeiro domingo, há 2 domingos atrás, quando falava sobre Éfeso, eu disse para vocês que o grande problema dos irmãos de Éfeso, daquela cidade, era idolatria e depravação sexual. Pérgamo sofre do mesmo jeito. Pérgamo agora é uma igreja que é divertida contra a ganância, contra o ecumenismo religioso, o paganismo religioso, a mistura. Tem religiões no Brasil, gente, que a pessoa está rezando de manhã e de noite está no terreiro de macumba. A mesma pessoa frequenta ambientes diferentes. Isso é verdade. Ecumenismo, a mistura. E também aqui o texto vai dizer sobre os nicolaítas, que eles eram pessoas depravadas, imorais. Mas isso aqui é muito forte, porque, meus irmãos, esses irmãos também de Pérgamo, eles faziam apologia ao pecado. O que alguns falavam? Olha, a gente pode pecar mesmo, a gente pode estar como os pagãos mesmo, a gente pode realmente fazer, porque quanto mais eu pecar, mais eu vou ter o quê, gente? Perdão. Isso é o quê? Liberalismo teológico. Isso é o quê? Libertinagem. Eu peco, porque quanto mais eu peco, Deus me perdoa. Essa era a visão de alguns em Pérgamo. E a Bíblia vai confrontar essa mentalidade errada e antibíblica. Ponto 4. Cristo julga os que se rendem ao pecado. Diga assim, Cristo julga aos que se rendem. Isso aqui é muito forte. Versículo 16, não vou estar lendo aqui agora, você pode acompanhar depois aí. Jesus exorta os faltosos ao arrependimento. A igreja precisava expulsar aquele pecado de tolerância com o erro doutrinário e também a libertinagem moral. Embora, como eu falei há pouco tempo, muitos não aderiam ao pecado, mas muitos passavam a mão na cabeça de quem estava pecando. Isso aqui é muito forte, cuidado. Existem, só abrindo parênteses, existem os fumantes passivos e ativos. Aquele passivo é aquele que coloca o cigarro na boca. O passivo é aquele que participa, é partícipe. Também está sendo prejudicada a sua saúde, sua respiração, mas está participando. Esses irmãos aqui, alguns eram partícipes das coisas erradas, outros estavam errando porque estavam passando a mão na cabeça.
Eu tenho um exemplo de 2 pastores amigos meus, da nossa igreja no Brasil, homens que eu admiro tanto. Um deles contou uma vez de púlpito que eles eram 2 novos convertidos. Isso há muitos anos em Santarém, mais do que 40 anos atrás em Santarém. E disse que um deles sempre falava mal do pastor da igreja. Falava mal do pastor, e aquele outro sempre ficava calado. Mas uma vez aquele outro levantou: ei, rapaz, para com isso. Rapaz, olha, eu não vou mais dar contigo não, viu? Você é um cara perverso. O João pode se abrir, a gente pode morrer junto. Para com isso. Esse pastor que foi repreendido, que não era pastor naquele tempo, era um membro novo convertido, ele falou o seguinte: meu irmão, aquilo para mim foi um choque. Aquilo para mim foi decisivo para mim poder cair em si e saber que tinha que parar de falar mal dos outros. Ele falou o seguinte: aquele irmão foi usado por Deus para poder me dar um norte e abrir minha mente. Meus irmãos, deixa eu falar algo para vocês aqui. Em amor, nós temos que confrontar os outros. Amém ou não? Diga assim: em amor. Nós temos que confrontar, não podemos passar a mão na cabeça. Jesus sentencia os impenitentes com o juízo. Ele fala o seguinte: olha, a espada da minha boca. Meus irmãos, a mensagem da verdade se tornará um dia mensagem de julgamento. Um dia, quem não se arrepender, a Bíblia fala o seguinte, que vai passar pela espada da boca de Deus. Isso aqui é muito forte, porque Deus nos responsabilizará pelas nossas atitudes em face daquilo que nós fazemos hoje de maneira errada. Veja comigo no telão, por gentileza. Olha só, João capítulo 12, Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 48. Vou estar lendo para vocês na NVT, na versão transformadora. O texto diz que: mas todos que me rejeitaram e desprezaram a minha mensagem serão julgados no dia do julgamento, pela verdade que tenho falado. Sabe, quando nós, como igreja, como pessoas que ainda não estão no caminho de Jesus, eles rejeitam a mensagem da cruz, eles rejeitam os confrontos da Bíblia para os nossos corações, nós estamos sujeitos um dia a sermos julgados por Deus. Então a verdade que é pregada em amor, o evangelho é amor, um dia esse amor vai ser consumado diante de um trono de Deus. Isso aqui é algo muito forte. Deus vai julgar quem não se arrepender. Ponto 5. Cristo premia os vencedores. Jesus diz que os vencedores comerão do maná escondido. Diga assim comigo: maná escondido. Se você observar lá no livro do Êxodo, capítulo 16, veja nos versículos 11 a 15, você vai estar vendo que Deus sustentou por 40 anos o povo no deserto com maná. Maná, 40 anos, maná do céu. E interessante porque com a destruição do templo, isso aqui alguns dizem, conta-se uma lenda que Jeremias escondeu um vaso com maná numa fenda do Monte Sinai. E alguns rabinos diziam que quando viesse o Messias, ele está, de alguma forma, recuperando, né, aquele maná, e seria uma simbologia de que realmente o Jesus vivo era uma prefiguração daquele maná que Jeremias tinha colocado no Monte Sinai. Isso aqui é muito forte, porque receber o maná escondido, meu irmão, significa a gente desfrutar de bênçãos messiânicas. O que é maná escondido para nós na Paz Church? Aquilo que você recebe quando você está sós com Deus. Nós falamos aqui na Paz Church um negócio chamado TSD. O que é isso? Tempo a sós com Deus. Deus te convida para que você possa, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fala de quê? De você ter um tempo a só, receber esse maná dos céus. Aqueles que rejeitaram, meus irmãos, o luxo das comidas idólatras nessa vida, como, por exemplo, os banquetes e iguarias que o mundo oferece, um dia receberão esse maná do céu. Jesus disse que, veja por gentileza comigo em Salmo, está no telão aí, 78, 24, diz que fez chover maná para alimentá-los. Deu-lhes do pão dos céus. Diga assim: deu-lhes do pão dos céus. Olha só, por 40 anos Israel foi alimentada. Jesus falou o seguinte: eu sou o pão
da vida. Diga assim, Jesus disse, eu sou o pão da vida. O maná escolhido fala de quê? Do próprio Jesus sendo dado àqueles que perseveram. Meus irmãos, os crentes não devem participar de banquetes pagãos, pois nós vamos participar um dia do banquete do céu. Existe algo muito forte. Se você for ler depois Daniel capítulo 1, versículo 8, não vai estar no telão também, fala que resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Diga assim, resolveu firmemente não se contaminar. Observe, ele falou o seguinte, olha, porque ele era um dos sábios lá da Babilônia. Ele falou, olha, eu não quero me alimentar dos banquetes do rei. Aqueles banquetes tinham orgias, tinha bebedices, tinha chocarrices, tinha coisas erradas. Não, eu quero estar reservado com Deus. Permita-me não participar. Eu decido não comer essas coisas. Olha só, ele decidiu não se contaminar. Isso aqui é algo muito forte. Ele decidiu, ao invés das iguarias babilônicas, se alimentar de quê? Do pão da vida, Jesus. Se você for ler o livro de Daniel, você vai observar que a Bíblia diz que durante 3 vezes ao dia, Daniel estava o quê? Encurvado em adoração a Deus. Então, porque ele entendeu a importância de não se contaminar. Mas o versículo 17 ainda vai nos dar algo muito interessante. Ele vai dizer que Jesus também prometeu aos vencedores uma pedrinha branca. Diga assim comigo, pedrinha branca. Isso aqui é muito legal porque nós temos aqui pelo menos 2 significados sobre isso aqui. O primeiro significado é que era uma espécie, essa pedrinha branca era uma espécie naquele tempo do mundo dos antigos, de ingresso. Era um bilhete que alguém tinha para poder adentrar uma festa. Então eles davam uma pedrinha. Está aqui para você poder vir para uma festa. Então isso aqui é a primeira interpretação. A segunda era um mecanismo usado nos tribunais de julgamento, onde nos tribunais existiam pedras brancas e pedras pretas, onde quando se iam julgar um réu, colocava no júri, ele era absolvido se ele tivesse mais pedrinhas brancas do que pedrinhas pretas no seu julgamento. Olha que coisa forte. O texto fala que nós receberemos naquele dia uma pedrinha branca. Veja no telão comigo um texto de Malaquias, melhor dizendo, de Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19. O texto vai dizer que quem, ó Senhor, é semelhante a ti, que perdoa, olha só, o tribunal, lembra das pedrinhas do tribunal? Que perdoa as iniquidades e te esquece da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Diga assim, lançará todos os meus pecados na profundeza do mar. Diga assim, Jesus já lançou, de uma vez por todas, todos os meus pecados. Aplauda bem forte ao Senhor, aplauda bem forte. Aleluia! Aleluia! Isso aqui é muito forte. Então, quando eu me encontro com Jesus, tenho que entender que eu não posso mais aceitar pecado. Paulo vai dizer em Romanos, veja no telão 8:1, ele diz, agora pois já não há nenhuma condenação para quem está quem? Em Cristo Jesus. Meu irmão, não aceite acusação, não aceite, o diabo coloca na minha mente que eu fiz aquilo. Se ele te lembrar o que você fez do passado, lembra o futuro dele, amém? Diga assim, se o diabo me lembrar o meu passado, eu vou lembrar o futuro dele. Qual é o futuro dele? No lago de fogo. Isso aqui é muito forte. Então, a pedra branca era um símbolo de admissão no céu. Era um símbolo de entrada no paraíso com Deus. Era um símbolo de quê? De você ser um partícipe da festa com Cristo depois da segunda vinda dele, que é o nosso arrebatamento. Pronto, para a gente poder entender e finalizar a mensagem, o texto vai dizer o seguinte: Jesus promete nessa pedrinha escrever um novo nome. Diga assim, obrigado Jesus, pelo novo nome. Sabe, esse nome, gente, fala de uma obra do Espírito Santo de moldar os crentes da santidade.
Não é só um nome, realmente, é um nome para ser conhecido, mas também tem todo um significado por trás disso. O nome significa a história da pessoa. Todo nome tem um significado, exceto o meu. O outro não significa nada, gente. De verdade. Mas meu filho Enzo, quando a gente vai escolher o nome do Enzo, né, Andresa? O Enzo significa vencedor, príncipe do lar, nasceu para vencer. Todo nome tem um significado. Então o nome fala de quê? Daquilo que a pessoa é, da identidade da pessoa. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17, ora, quem está em Cristo é o quê? Nova criatura. Tem novo nome, nova criatura tem um novo nome. Ele vai dizer que as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha que coisa forte. Isso aqui é muito forte porque quando a gente vai para a Bíblia, a gente observa Deus mudando o nome de muita gente. Você vê Abrão, pai exaltado, para Abrão, pai de multidão. Sarai, para Sara. Jacó, enganador, para Israel. Simão, quer dizer o que, Simão? Frágil. Simão. Jesus fala o seguinte: tu és Pedro, tu és Petrus, e sobre ti edificarei. Deus muda o nome das pessoas. Então, meu irmão, sabe o que o nome fala? Fala da sua vida. Talvez você pode hoje achar-se uma pessoa triste, cabisbaixa, sem sucesso, sem perspectiva, sem uma visão de futuro promissor. Deus fala para você nessa noite: olha, se você perseverar, eu vou te dar um novo nome. Amém, queridos? Quando Jacó se encontrou verdadeiramente com Cristo, ele saiu de enganador para Israel de Deus, para o patriarca de um grande exército. Isso aqui é algo muito forte. Quero que você fique em pé agora em nome de Jesus. Quero terminar lendo para vocês só o versículo 17. Só o 17. O 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Diga assim: eu sou igreja. Diga assim: obrigado, Espírito Santo, que o Senhor falou comigo hoje. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como darei para ele absolvição contra o pecado. Esse quer dizer pedrinha branca. Darei para você livre acesso ao trono de Deus. É isso que ele está falando. E também ele vai falar o seguinte: olha, você vai ter um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Sabe, gente, quando eu sou vencedor nessa caminhada cristã, Deus entrega segredos para mim. Deus quer entregar segredos para você nesses dias. Pérgamo fala de quê? De casamento, de compromisso com Cristo. O compromisso vertical sempre gera um compromisso horizontal. Se eu amo a Deus verdadeiramente, se eu sou apaixonado por Ele, isso vai de alguma forma também ser representação para quem está à minha volta. O convite de Deus para todos nós nessa noite: persevera até o fim. Dá ouvidos àquilo que eu estou falando para você. Nós sempre terminamos os cultos com essa reflexão de você nunca achar que foi um confronto do homem para você, mas que você entender que é um confronto de Deus, inclusive para o pregador dessa noite. Um confronto de Deus para que nós possamos sair da inércia e termos compromisso com Cristo. Jesus, nós oramos, Pai, nessa noite por um compromisso maior. Nós oramos, Pai, que a doutrina balaônica, a doutrina dos nicolaítas, nós repreendemos isso. Nós não aceitamos a sedução como um mecanismo de disfarce que vai nos moldando as coisas mundanas. Não, nós estamos fiéis a Ti, Jesus. Nos ajude, Pai, a sermos como Antipas, aquele homem de Deus, que a Tua palavra diz que ele foi fiel até a morte. Que nós possamos morrer para os prazeres do mundo, que nós possamos morrer para os prazeres carnais,
para a mentira, para a idolatria, para o pecado, para a maldade, para o adultério, para os falatórios inúteis, para a falta de fé, que possamos morrer para o desânimo, mas que possamos ter um compromisso contigo como uma noiva que um dia vai se casar com esse noivo, como uma noiva que um dia vai se encontrar contigo, Jesus. Nos prepara como igreja.